vamos contar a parábola do semeador. Jesus estava sentado na beira do mar, quando a multidão começou a se aglomerar ao redor dele. Seus ensinos eram tão fantásticos que onde ele estivesse, as pessoas se achegavam para ouvi-lo. Ele começou mais ou menos assim: o semeador saiu a semear. Quando ele lançou as sementes, uma parte delas caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram essas sementes. Uma outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra. E elas brotaram rápido, porque a terra não era muito profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E ainda uma outra parte das sementes caiu em uma terra boa e fértil. Essas sementes brotaram, as plantas cresceram e deram muitos frutos. Os discípulos ficaram um pouco confusos com o significado daquela parábola e questionaram ao Mestre: Senhor, por que você ensina por meio de parábolas? E Jesus respondeu: o coração de algumas pessoas ainda está muito longe de Deus. Por isso, elas não conseguem compreender o que eu falo. O profeta Isaías anunciou: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Mas os olhos de vocês já foram abertos. E por isso, felizes são os olhos de vocês, porque veem. E felizes os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, Jesus explicou o significado daquela parábola. As primeiras sementes que caíram à beira do caminho são como as pessoas que ouvem a minha mensagem e não a entendem. O maligno vem e, assim como aquelas aves, arranca o que foi semeado em seu coração. Aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso são como as pessoas que recebem a minha mensagem com alegria, mas não tendo raiz dentro delas, ela permanece por pouco tempo. Assim, quando essa pessoa passa por alguma dificuldade ou problema, ela logo abandona a palavra de Deus. As sementes que caíram entre os espinhos são como as pessoas que recebem a mensagem,
mas dão mais importância para as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Assim, elas ficam sufocadas pelas preocupações dessa vida e acabam se tornando infrutíferas. Já as sementes que caíram em terra boa e fértil são como aqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem, e ao colocá-la em prática geram muitos frutos. Jesus hoje está plantando uma sementinha no seu coração através dessa parábola. Que tal cuidar dela e tornar seu coração uma terra fértil para essa semente? Assim, você poderá se tornar como uma árvore frutífera para Deus, gerando frutos como amor, alegria, paz, bondade e tantos outros. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história do bom samaritano. Certo dia, um mestre da lei foi falar com Jesus para testar ele e ver se ele realmente conhecia a palavra de Deus. Então ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? E ele disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse a ele: Você respondeu corretamente. Se você fizer isso, vai ter a vida eterna. Mas o mestre da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu contando uma parábola. Um homem estava indo de Jerusalém para Jericó e no caminho foi assaltado. Os assaltantes tiraram suas roupas, bateram nele e deixaram ele ferido, caído no chão, quase morto. E aconteceu que passou por aquela mesma estrada um sacerdote. Quando ele viu o homem caído, passou pelo outro lado. Depois dele veio um levita, que vendo o homem caído no chão, fez o mesmo, passando por ele de longe. Mas um samaritano que estava em viagem passou
passou por aquela mesma estrada. E quando viu um homem caído no chão, teve piedade dele. Então foi até ele, enfaixou suas feridas, colocou remédio nelas e depois colocou o homem em seu animal e levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu uma boa quantia em dinheiro para o dono da hospedaria, para que cuidasse daquele homem. E disse ainda que se ele desse mais alguma despesa, ele pagaria quando voltasse de sua viagem. Depois de contar essa parábola, Jesus perguntou ao mestre da lei: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que foi assaltado na estrada? Aquele que cuidou dele, respondeu. E Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Jesus nos ensina a ser bondosos com as pessoas e a ajudar a quem precisa. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história do filho pródigo. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava ensinando às pessoas sobre o amor de Deus e o reino dos céus. E ele contou a eles a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai sua parte da herança. Herança são riquezas que os pais deixam para os filhos quando eles vão para o céu. Mas aquele pai ainda estava vivo. Então, esse pedido deixou ele muito triste. Mas mesmo assim, ele fez o que o seu filho pediu. E o filho foi embora com muito dinheiro. Ele foi para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo que o pai tinha dado para ele. Quando sua herança chegou ao fim, ele já não tinha onde morar e nem mesmo o que comer. Então foi procurar um trabalho. Mas o país para onde ele tinha ido estava passando por uma grande fome. Por isso, não havia muitas oportunidades de emprego. O único trabalho que ele conseguiu foi o de alimentar porcos. Ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos, ele ficava com água na boca e tinha vontade de comer junto com eles. Mas os outros empregados daquele campo não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos. Era proibido. Diante daquela situação tão difícil, aquele rapaz caiu em si
e lembrou de como os empregados de seu pai eram bem tratados e tinham fartura em sua mesa. Então ele teve uma ideia: voltar para a casa do pai e pedir a ele um emprego. Ele achava que não poderia mais ser tratado como filho. Então, pelo menos como empregado, ele seria melhor tratado do que onde ele estava naquele momento. Quando ele estava chegando em casa, ainda de longe, o pai o viu e ficou tão alegre que correu para abraçá-lo. O filho chorou e disse ao pai que o que ele fez foi errado e que ele não merecia mais ser tratado como filho. Mas o pai não deixou nem o filho terminar de falar. Ele chamou um de seus empregados e pediu que pegasse para ele a melhor roupa, o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo. Ele também pediu que eles preparassem uma festa para comemorar a volta de seu filho. Ele esperava todos os dias pelo filho na porta de sua casa e ficou muito emocionado com seu retorno. Quando a festa começou, o irmão mais velho chegou e perguntou ao pai o que estava acontecendo. O pai, muito animado, disse a ele que seu irmão mais novo tinha voltado para casa e por isso estavam celebrando. Mas o filho mais velho não gostou nada da ideia. Ele ficou com raiva e não participou da festa. Ele achava que seu irmão não merecia aquela comemoração. Quando o pai foi falar com ele, ele disse que não achava justo, porque ele sempre foi obediente ao pai, sempre trabalhando com ele e nunca tinha recebido uma festa como aquela. Mas o pai respondeu ao filho carinhosamente, dizendo: "Tudo que eu tenho é seu, mas hoje eu precisava celebrar a volta do seu irmão, porque também o amo." Assim, Deus é com a gente. Ele nos ama e quando estamos longe dele, ele fica todos os dias nos esperando voltar e nos recebe de braços abertos. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da ovelha perdida. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava com seus discípulos e algumas outras pessoas que se achegavam para ouvir seus ensinos. Todas as vezes que Jesus parava para ensinar algo, juntavam-se ao redor dele muitas pessoas curiosas que se maravilhavam com suas palavras de sabedoria. Isso acontecia porque Jesus
é o Filho de Deus. Por isso, ao mesmo tempo que ele falava com autoridade, suas palavras eram encharcadas de amor por cada pessoa que parava para ouvi-lo. Mas é claro que nem tudo são flores. Os fariseus e os mestres da lei, que eram homens muito religiosos da sua época, achavam muito esquisito que Jesus sentasse à mesa com publicanos e pessoas de fama duvidosa. E eles o criticavam o tempo todo, dizendo: olha só esse Jesus, ele se reúne com pecadores para comer. Mas vocês sabem que Jesus é o Filho de Deus e por isso ele conhecia todos os pensamentos desses homens que o criticavam. E ele também ouvia cada palavra que diziam em segredo um ao outro. Mas ele não os tratava mal. Jesus estava o tempo todo ensinando as pessoas sobre o reino de Deus e muitas vezes ele usava ilustrações para ensinar princípios. Essas ilustrações são chamadas de parábolas. E nesse dia, Jesus, ouvindo as críticas dos fariseus e mestres da lei, resolveu contar aos seus ouvintes uma parábola. Ele disse assim: vocês já viram como um pastor cuida das ovelhas? Já observaram como ele tem o cuidado de zelar pela segurança de cada uma delas? Imaginem que um pastor está cuidando de 100 ovelhas e de repente ele sente falta de uma. Quando ele percebe que uma de suas 100 ovelhas se perdeu, o que será que ele faz? Será que ele não deixaria as 99 no campo para ir atrás daquela que se perdeu? Será que ele não procuraria em todo lugar até encontrá-la? E todos eles concordaram que seria exatamente isso que o pastor de ovelhas faria. Então ele continuou: esse pastor agora tem uma missão: encontrar a ovelha que está faltando. Então ele deixa as outras 99 em um lugar seguro e sai em busca daquela que se perdeu pelo caminho. Ele passa por vários lugares escuros e perigosos, chama por ela, mas talvez ela esteja longe demais para ouvir sua voz. Então ele continua andando e insistentemente chamando pelo nome dela. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela grita:
Nesse momento, o coração do pastor bate mais forte. Ele corre na direção da voz da sua ovelha e, quando finalmente a encontra, emocionado, a resgata do caminho de solidão e morte que ela havia seguido. Que alívio! A ovelha foi encontrada pelo seu pastor. Sabem o que esse pastor faz quando encontra essa ovelha perdida? Ele pega ela com carinho, a coloca em seus ombros e, cheio de alegria, volta para casa festejando. Ele convida seus amigos e vizinhos para celebrarem com ele, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. O que eu quero ensinar a vocês com essa parábola é que no reino de Deus acontece exatamente da mesma maneira. No céu é celebrada uma grande festa quando um pecador se arrepende. Ele é a ovelha que estava perdida e foi encontrada. E todos ficaram maravilhados com seus ensinos. Jesus ensinava para as pessoas que Deus as ama e que tem grande alegria em cuidar de cada uma delas. Nunca se esqueça, Deus te ama muito e quer estar o tempo todo ao seu lado. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho.